Graça e paz vos sejam acrescentados todos os dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos falar então sobre esse período do ano, essa época que nós chamamos de Advento. Olhando para trás, mais um ano se passou. Um ano da igreja, o ano eclesiástico, que começa exatamente nesse final de semana, que é chamado de Advento. O calendário da igreja, ele foi montado há muitos anos atrás, logo no início da era cristã, depois da era dos apóstolos, a igreja começou a observar algumas datas comemorativas, algumas datas importantes para a cristandade, para que não ficasse no esquecimento e para dar uma ênfase maior. E a primeira data que a igreja começou a observar foi a Quaresma. 40 dias de preparação para lembrar a morte de Jesus e a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, com a sua ressurreição na Páscoa. Então se estabeleceu 40 dias, lembrando daqueles 40 anos no deserto, lembrando daqueles 40 dias onde Jesus passou em jejum antes de iniciar sua missão como Senhor e Salvador. E assim a igreja também durante 40 dias devia orar mais, jejuar, ler mais a Escritura, estar mais unida, mais congregada, refletindo cada um nos seus pecados e na boa notícia do perdão dada pela morte e pela ressurreição de Jesus. Então, a primeira data importante que foi criado nesse que hoje chamamos de calendário da igreja foi a Quaresma. E a segunda foi o Advento. E isso já antes do quarto século, até o sexto século, todo o calendário já estava formado, assim como temos hoje. Até o quarto século já estava sendo observada a Quaresma e o Advento. A princípio também o Advento eram 40 dias de preparação, com o mesmo propósito da Quaresma. Só que não de arrependimento e contrição, mas de alegria. Advento significa aquele que há de vir, celebrando a vinda de Jesus, o cumprimento das promessas feitas durante aqueles 4.000 anos de história, desde lá de Adão e Eva, quando Deus começou a prometer um dia o Messias vem, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que vai acabar com o poder de Satanás, de ferir, de levar para o inferno. Satanás é a antiga serpente e vai vos dar a salvação. Então esse Messias, esse Cristo foi prometido durante esse tempo todo. E no Natal ele veio. Quando os anjos proclamaram, eis, hoje vos nasceu, pastores, não temam, não tenham medo. Eis que hoje vos nasceu o Salvador, aquele que foi prometido, o filho de Davi, aqui em Belém. Vão lá adorá-lo. O tempo se cumpriu. E aquele período de Advento, então, nos lembra que Jesus veio, quando tudo estava preparado, veio para morrer pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E aquela pessoa que não rejeita essa mensagem que chamamos de Evangelho, que é a boa nova de que o Salvador nasceu, a boa nova de que nós temos alguém que venceu o inferno, a morte e o diabo por nós, e esse é Jesus Cristo. Quem não rejeita essa mensagem tem Jesus no seu coração. E quem tem Jesus no seu coração tem o perdão que ele oferece através da sua morte na cruz. Essa é a mensagem do Natal. O Salvador veio, o príncipe da paz, como disse o Isaías, o conselheiro maravilhoso, Deus forte. Ele está conosco, o Emanuel, o Deus que se fez homem para poder morrer pelos nossos pecados, porque Deus não morre. Então ele precisou assumir a forma humana para poder morrer em meu, em teu, em nosso lugar na cruz. Essa é a mensagem do Advento, a preparação que nos lembra do primeiro Natal. Só que não termina aí. Qual é a leitura que fizemos hoje? Uma leitura onde Jesus, em Mateus 24, 32 até 44, fala do fim do mundo. Mas o que isso tem a ver com o Natal? Jesus está dizendo, prepare-se,
Vigie, porque haverá o dia do juízo. Haverá o dia em que o Senhor voltará nas nuvens do céu, e então haverá só 2 vereditos que serão ouvidos. Vinde, benditos de meu Pai, para entrar na posse do reino que eu preparei para vocês, que creem, que viveram o perdão, que viveram como filhos de Deus, que foram igreja, que foram família de Deus, que testemunharam essa fé. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, para aqueles que rejeitam, para aqueles que não levam a sério, para aqueles que querem viver no pecado e são prisioneiros, escravos do pecado, achando que nunca vão precisar prestar contas da sua vida para ninguém. Prepare-se, vigie, diz Jesus. Ou seja, vivemos a partir do primeiro Natal, nós vivemos nesse período de espera até o segundo momento de encontrarmos Jesus, face a face. Ou seja, estamos em período constante de advento, de preparo para o nosso encontro. Ele pode nos chamar agora, pode nos chamar daqui a 1 ano, daqui a 50 anos. Aquele dia, aquela hora, diz o texto, que nem o Filho, Jesus na condição de ser humano, sabia. Mas na condição de Deus ele sabe, porque ele é onisciente. Deus sabe o dia exato em que ele vai destruir esse mundo e então criar novos céus e a nova terra. E naquele momento não haverá mais chance de uma última conversão. E então no texto de hoje que acabamos de ouvir em Mateus 24, Jesus cita o exemplo de Noé. Ele diz, não esqueçam da época de Noé. As pessoas comiam, bebiam, trabalhavam, faziam suas guerras, casavam, estava tudo bem, cada um cuidando da sua vida. E Noé, advertindo, o fim vem, Deus vai mandar um dilúvio. E ele construindo o barco com sua família, e ninguém levando a sério, achando que ele era um doido, fazendo um barco em cima do morro onde já se viu. E aí Jesus dizia, aí eles, na vidinha deles, nem aí para mensagem do Noé, que dizia, vai vir o dilúvio. Quando começou a chover, eles nem perceberam que Noé e sua família já estavam dentro da arca. Quando a água não parava mais de cair, aí era tarde. Por quê? Não porque Noé não queria salvar ninguém. Com certeza ele ia querer salvar os familiares dele que estavam lá. Talvez até os pais dele tivessem ainda vivos, primos, irmãos e assim por diante. Mas aí Deus fechou a arca e disse, agora não entra mais ninguém. Levaram na brincadeira o tempo todo, não me levaram a sério, riram, ridicularizaram, brincaram, criaram seus ídolos. Agora é tarde. E no dia do juízo final, vai ser mais rápido. Ali levou 40 dias de chuva. No dia do juízo final, Pedro disse que vai ser no estalar de Deus, como se um raio que desce e fosse visto em todos os cantos da terra, num grande estrondo, onde todos os elementos do universo se abrasarão, ou seja, derreterão. Pense numa bomba atômica, explodindo, pam! E daí todo mundo nas nuvens vendo Jesus aparecendo, e aí todo mundo na presença dele para receber esse veredito, ou vinde ou apartai-vos. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. O que significa isso? Que precisamos sempre estar em espírito de oração, ou seja, conversando com o nosso Deus. Vigiar significa manter-se firme na fé. São tantas e tantas as tentações para nos desviarmos de Deus, para não termos tempo para o culto, para não termos tempo para fazer oração, para não termos tempo de sentar, ler a Bíblia e deixar Deus, através do Espírito Santo, nos inspirar, nos edificar, nos ensinar. São tantas e tantas coisas, provações que querem nos afastar dos caminhos do Senhor, fazendo com que a gente não cumpra os mandamentos e afronte a santidade de Deus. Os mandamentos são tão simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. Será que amamos? Será que colocamos sempre Deus como prioridade? Não tomar o seu nome em vão? Será que a gente leva o nome de Deus a sério o tempo todo? Santificar o dia do descanso, quer dizer, guardar um dia da semana, um momento no dia para sempre de novo orar, louvar, agradecer, honrar, respeitar o pai e a mãe.
nossos superiores, não matar, não ter ódio, não ter raiva, não ter ira, não adulterar, não querer a pessoa que não é nossa, não furtar, não roubar, não ser corrupto, não pegar propina, não mentir, não enganar e não cobiçar. Só isso. E nós não cumprimos. Quantas vezes em pensamentos, em palavras, em atitudes, nós não cumprimos. E as tentações estão aí, porque o mundo diz isso é besteira, cada um tem a sua verdade, você não precisa seguir a Bíblia, você não precisa seguir Deus. Vamos lá, vamos com a multidão, vamos com a moda, com os modismos, com as ideologias, vamos ter prazer, vamos procurar se divertir, o resto que se dane. O diabo não descansa. A Bíblia o chama de tentador. E ele é o pai da mentira, é aquele que seduz, aquele que engana. Por quê? Porque Jesus o chama de homicida, ele quer matar o ser humano. Matar significa condená-lo à morte no inferno. Mas cada um tem a opção da escolha. Deus oferece com a sua justiça, que é igual à equidade, a igualdade para todo mundo, a mesma oportunidade de salvação ou de condenação para todos os seres humanos de todas as épocas. Ele diz: todos são pecadores. Diante de mim, todos deveriam ir para o inferno. Entretanto, por misericórdia, por amor, eu estou mandando Jesus para pagar a dívida de vocês, para morrer por vocês. Então, aqueles que aceitam esse sacrifício do meu filho, aqueles que levam isso a sério e vivem essa fé, eu me alegro com eles. E aí eu perdoo os pecados. Não levo mais em consideração esses pecados. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve, porque o sangue do meu filho vai purificar. Portanto, a opção de escolha, céu ou inferno, é igual para todos. Muitos se perdem, muitos não levam a sério. Muitos não vão estar nem aí para esse período de advento. Muitos vão apenas pensar no Natal para fazer uma grande festa com a família, encher a cara e assim por diante. E vão perder o espírito do Natal. O espírito do Natal é olhar para aquele menino que nasceu em Belém e dizer: ali está o Emanuel, o Deus conosco. Ali está o príncipe da paz, que veio trazer paz no meu coração, porque me dá perdão dos pecados. E eu tenho paz com Deus, comigo e com as pessoas. Ali está o meu conselheiro, aquele que mostra que é o caminho, a verdade e a vida, o que é certo, o que é errado. Ali está o Deus forte, que criou o universo através da palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali está o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu Senhor e Salvador, que veio a primeira vez para morrer e ressuscitar, veio como servo. Na segunda vez, virá como justo juiz. Que todos nós possamos viver esse período de advento em alegria. Em alegria porque somos perdoados. Em alegria porque fomos resgatados e incluídos na família de Deus. Em alegria porque Jesus mora no nosso coração. Ele não veio para ficar numa manjedoura. Ele veio, e nem numa estrebaria. Ali ele nasceu, mas ele veio para morar no nosso coração, ser o Senhor da nossa vida. Isso é advento. Jesus conosco. E dessa forma nós preparados para encontrarmos com Ele no dia da glória. Que assim seja um feliz e abençoado período de advento. Em nome de Jesus, o príncipe da paz, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia onde vamos estar juntos com Ele na glória.